Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje eu tenho o prazer de receber no Bate-Papo Literário a presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Minas Gerais, a AGEB Minas Gerais, e ex-presidente da AGEB Nacional, a escritora mineira Irislene Morato. Iris, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que prestigiam esse programa de cultura. Estou aqui com muita honra para falarmos um pouco, não só da literatura, da cultura, mas de mulheres e de mulheres escritoras de uma associação veterana como é a AGEB, de 54 anos de idade. Essa associação especial. Estou aí com muita honra, Renata, à sua disposição. Eu também estou muito feliz de te receber aqui no bate-papo, e eu acho que a nossa conversa vai ser uma conversa muito importante para a atualidade. Começando, então, para falar um pouquinho da sua trajetória, eu quero que você fale dessa tua trajetória como escritora e também já dentro da AGEB. Olha, como escritora, meus talentos começaram bem cedo, na infância, mas na realidade não como escritora, porque meus pais eram escritores, professores da língua portuguesa, administradores de escola e revisores de texto, fundadores de academia. Então, fui criada, eu como a caçula, fui criada vendo aquele movimento. Eu achava engraçado que eles competiam entre si, entravam em concursos, aí um era primeiro, outro era terceiro, sempre muito excelentes no trabalho dele. E eu ficava vislumbrada. Naquele momento, eu não achava que eu ia ter a arte da escrita, mas a arte da declamação. Eu adorava ler meus livros, até hoje eu tenho meus livrinhos de infância, do Casimiro de Abreu, de poemas, de poetas da nossa escrita moderna, da poesia moderna do Brasil, né? Como Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, e eu era declamadora na escola. Entendeu? Todo mundo me chamava para declamar. E eu era danadinha para recitar, né? A gente não falava, recita essa poesia. E eu lá recitando. E eu via também minha família, minha irmã declamar. Ela tinha uma performance bem teatral. E era bem mais velha do que eu. E eu ficava encantada com aquela beleza, que era uma mulher muito bonita e muito talentosa. Ela era psicóloga de formação, mas com todo talento. Inclusive, ela falava que ela não dedicou ao palco e ela foi para os bastidores da psicologia, né? Mas adorava a arte. Eu achava aquilo tudo lindo, mas não achava que era para mim. Tinha o talento para medicina desde criança, aí acabei passando no meu segundo vestibular em odontologia, quando a PUC estava nascendo na odontologia. Tanto que eu fiz 50 anos de PUC. Nossa. Da Faculdade de Odontologia da PUC de Minas Gerais. E é claro que fiz 46 anos de formada. E dediquei a profissão com muito empenho, sendo pesquisadora, adorava dar aula e apresentar os meus trabalhos. Então, com relação a essa parte da fala, da desenvoltura, eu desenvolvi muito cedo, mas não da escrita. Agora, lá para 20 e poucos anos, foi os meus primeiros poemas. E eu ter o aval do meu pai, que eu tinha talento, eu fiquei muito envadecida, mas a odontologia me ocupou todo o meu tempo. Mas eu tenho poemas que eu publiquei agora, depois que eu virei escritora, que eu escrevi com os meus 22 anos de idade. Que é o poema Viver, que é o poema Homem, Onde, né? Então, ali começou o meu despertar mesmo da escrita.
Porém, meu pai era um contista e eu admirava os contos, as histórias dele. Então, depois que eu aposentei, em 2011, que eu comecei a dedicar a parte cultural. Deixei a parte, eu achei que eu ia entrar para a academia odontológica, ser professora mesmo da universidade, mas eu falei, não, cansei de ter vínculos, eu vou me dedicar à literatura, porque eu comecei a ser chamada até pelo Sindicato de Odontologia e pelo CRO, né, o Conselho Regional de Odontologia, para ser diretora de cultura. Eu falei, gente, esse povo vê um lado meu que eu não entendo. Então, eu comecei a fazer programações, comecei a fazer concurso de poesias entre dentistas, para constar na nossa agenda. E aí eu falei, ué, eu acho que o meu negócio é por aí. E aí a Academia Feminina Mineira de Letras, ela me convidou para participar. Eu falei, não, minha mãe foi uma das fundadoras, mas não, você tem todo respaldo e você já tem sua tese. Eu falei, eu não tenho livro publicado. Não, você tem sua tese. Então, eu tomei posse da academia. E daí foi meu empurrão, né? E foram chamando oportunidades. E a AGEB foi o grande marco para mim, como um outro lado meu, que é um lado que já existia na odontologia, que é o lado empreendedora. Então, a AGEB conciliou duas coisas, onde eu me preparei no lado empreendedora, que é você mostrar o seu valor com honra, né, e com dignidade, para que eu acho que é um dever do profissional a gente mostrar o que a gente tem para ser útil a alguém. E na AGEB eu sentia que faltava isso. Por isso que eu quis entrar na AGEB para construir dentro de um coletivo de mulheres, porque a mulher que sempre foi ressarcida da sua palavra há milênios, há séculos, então nós precisamos de nos unir dentro dos valores maiores do ser humano, que é a parte do conhecimento, do poder da palavra, que é o trabalho da AGEB, né? Então, é o nosso lema, inclusive, né? É o pensamento pela palavra. Então, é muito importante que a gente possa ser útil. Eu sempre me preocupei com isso. E eu acho que a AGEB me deu uma oportunidade, uma abertura, um grande portal, não é uma porta, não, é um portal. Eu encaro a AGEB como um grande portal para ser útil ao maior número de pessoas, não só mulheres, mas pessoas humanas. Porque antes de sermos um gênero, nós somos todos humanos. E esse despertar dessa humanidade é muito necessário sempre, né, na nossa vida humana. Principalmente agora, né? Então é isso, Renata. Maravilha, vamos prosseguir, né? Adorei a sua primeira resposta, já falando um pouquinho da sua trajetória e também falando do seu trabalho já na AGEB. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, mas a gente já volta para falar sobre as suas gestões, né? E também teremos o quadro Ler e Gostar, é só começar. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Minas Gerais, a AGEB Minas Gerais, e também ex-presidente da AGEB Nacional, a escritora mineira Irislene Morato. E nós vamos começar o segundo bloco com aquele quadro que a gente adora, que é Ler e Gostar. É só começar, em que os aluninhos da professora Angelina, do segundo ano 2 do Colégio Deon, fala sobre os livros que mais gostaram de ler neste semestre. Ler e Gostar,
é só começar! Samuel, e o nome do meu livro... Samuel, diz o teu nome completo. Samuel de quê? Como é que é o teu nome completo? Samuel de Souza Salgado. Isso, vai lá. Meu nome é Samuel de Souza Salgado e o nome do meu livro é Ciúme. E eu gostei dele porque ele fala que não pode ter ciúme. E a minha parte favorita é quando ele derrota o monstro do ciúme. Meu nome é Joaquim Moreira Maia Rocha e o nome desse livro aqui que eu li é O Casamento da Bruxa Onilda. Eu achei legal e engraçado porque, assim, a parte que eu mais gostei foi no final, que era assim, ela se casa com um bruxo, daí o bruxo ficou meio tonto porque tomou muito vinho no casamento, daí ele trocou a garrafa de champanhe por uma poção e ficou pequenininho, ninguém mais encontrou ele nunca mais. Muito bem, ó, sigam essas dicas. Iris, vamos voltar então e nesse bloco eu gostaria que você nos falasse sobre a sua gestão, os projetos que você desenvolveu aí na gestão de Minas Gerais, a qual você está à frente desde 2018, e também à frente da nossa AGEB nacional aí na gestão de 2021 a 2023 e da importância desses projetos para a gestão atual. Por favor. Olha, a AGEB, eu já admirava a AGEB através da AGEB do Rio de Janeiro, que eu fui chamada da gestão da de Andréia Valverde Portugal, enquanto presidente da AGEB Rio de Janeiro. Ela reativou praticamente a AGEB Rio de Janeiro e ela me chamou para pertencer ao quadro efetivo, de associada efetiva. Não era nem de correspondente, era efetiva, logo que começou lá no Rio. E aquilo eu fui muitas vezes ao Rio, nas reuniões, nos eventos, e aquilo me envolveu. E quando a AGEB, com a presidente na época, a dona Maria Odila, ela resolveram, né, fazer o primeiro encontro nacional da AGEB lá no Ceará e promover um aumento dos estados. E com isso, a de Andréia procurando os perfis para presidente em cada estado, ela, como ela me conhecia já um pouco de perto, já tinha ido até em Portugal, num evento lá dela em 2017, e tomado posse na Academia de Letras Suíça, né, de Letras, e fundando praticamente essa academia lá em Portugal, né? E aí ela me convidou perguntando se eu queria fundar a AGEB em Minas Gerais. Ou seja, foram pegos os estados que ainda não tinham AGEB para fundar. E eu fui uma delas. E aí, como eu não sei pegar nada, eu até brinco que fazer direito. Eu sou uma pessoa muito intensa. Eu não pego nada para fachada, né? Para ter o título. Não, eu quero realmente empreender, fazer um trabalho bem feito. E aí começou tudo, né? Começou humildemente, como todo começo, agregando. Tivemos uma posse de fundação até bem pujante na Academia Mineira de Letras. Convidei a então presidente, a primeira mulher, né, presidente da Academia Mineira, Elizabeth Renault. Ela era minha colega da FEMIL, que foi amiga da minha mãe. Então, ela cedeu o espaço da academia para a gente fundar a AGEB lá. Então, já começou grande, um espaço grande, e lá nós éramos 13 agebianas de início, que eu já dei cargos de diretoria, algumas, como a Brenda Marques Pena, que já na época ela é das fundadoras, ali em Quintino. Então a Brenda já teve logo o cargo de
de vetora cultural, e assim foi. Nós começamos muito bem, dando incentivo, porque eu tenho uma retórica de que é se valorizando aquilo que você faz, que o outro tem condições de valorizar. Então, empenhar na grandeza não é, como diz, ostentação. É você valorizar o que realmente tem valor, a proposta. E aí, a minha marca sempre foi assim, dar tudo de mim na qualidade. Oi, e nunca preocupei com a quantidade. Então, foi isso a abertura da AGEB-MG. Iris, fala um pouquinho para a gente, então, rapidamente, que a gente está quase fechando o bloco, mas eu queria falar o que marcou na sua gestão, além, claro, da gestão de Minas Gerais, mas na gestão nacional, a questão da aquisição do CNPJ, que eu acho que isso é uma coisa importante a se falar. Não, isso como diz, isso é a receita de que me motivou. Vendo uma AGEB um pouco apagada no que se refere ao empreendedorismo, porque não utilizar, a forma de utilizar o CNPJ é para que você tenha autonomia de empresa que produz. Qual que é a nossa produção? É cultura e literatura. Então eu falei, gente, eu estou precisando de entrar na AGEB nacional, que está faltando esse outro lado, que a escritora tem dificuldade, porque nos devaneios da escrita, na introspecção da escritora com o papel, ela foge da realidade empreendedora. Então, como eu já tinha essa visão, eu falei, não, temos que empreender, aí só com o CNPJ, porque como que você pode crescer com o CNPF, com o CPF apenas? E Sim. Todas as filiais, né, todas as estaduais, não tinham condições de usar o CPF da matriz, que era da Nacional. Iris, então, Eu vou te interromper um pouquinho. Eu vou te interromper um pouquinho, que a gente tem que encerrar esse bloco, mas a gente volta nesse assunto e fala também dos projetos literários e do quarto encontro e da Bienal. A gente já volta, não saiam daí. Olá, estamos de volta no bate-papo literário de hoje. Eu tenho o prazer de receber a presidente e coordenadora da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Minas Gerais, a AGEB Minas Gerais, e ex-presidente da AGEB Nacional, a escritora mineira Irislene Morato. E nós vamos começar, como sempre, o terceiro bloco com a dica de leitura da queridíssima influenciadora literária Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro O Jardim da Otávia, escrito por Nádia Rosalém Moresco, ilustrado por Nadine Júlia, da editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de um jardim muito florido. Haviam várias flores lindas que exalavam um perfume maravilhoso. As borboletas e os beija-flores que lá viviam eram muito felizes e amavam colher o néctar das flores. Mesmo o jardim sendo perfeito, ainda faltava alguma coisa. E foi aí que chegou Otávia para alegrar e complementar aquele jardim. Ela era a flor mais bonita e mais cheirosa de todas. Ela era uma menina muito feliz e sorridente, e quando ficava com a sua família, ficava ainda mais contente.
Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Estelinha maravilhosa, como sempre. É claro, sigam a dica da Estelinha. Irislene, voltando então, a gente estava falando uma coisa muito importante, que é a aquisição do CNPJ, né? Para que a gente conquiste aí alguns editais, fica mais fácil, né, da gente poder requerer algumas coisas dentro da cultura e da literatura. Peço para que você continue nos falando sobre essas conquistas. Pois é, então, o meu coisa primordial do nosso mandato, do primeiro mandato, né, dos 2 anos, foi logo iniciar o CNPJ. Aí eu vi que realmente arrumar o CNPJ legalmente para as filiais de uma empresa de terceiro setor, que é isso? Uma empresa sem fins lucrativos, não é fácil, a burocracia é demais. Se tivesse com fins lucrativos, tudo, né, as pessoas fecham o CNPJ, abrem outro CNPJ, não há facilidade. Agora, a gente empreender, inclusive ter filiais em 20 estados brasileiros, que hoje somos, né, de CNPJ, por que filiais? Porque matriz é só uma. Se cada estado tivesse um CNPJ, seria outra empresa, não seria a AGEB. E a AGEB é uma só, com sedes. Então é importante essa união, importante essa conscientização, e a grande força da AGEB é isso, é a união e a conscientização dos valores de cada estado, e isso tudo junto e misturado, dando essa diversidade que o Brasil oferece em termos de cultura, em termos de literatura, em termos de todas as artes. Então, nós tínhamos a faca e o queijo na mão, mas para legalizar isso, tivemos um trabalho e estamos tendo. Tanto que nós conseguimos 2 filiais e tem 8 em andamento, porque a documentação não é fácil. E até que a matriz entendesse que agora ela é a grande administradora de todas, no sentido legal, então, na assinatura das permissões de abertura de conta na pessoa jurídica, cada filial, até perceber isso sem dano, tinha que ter essa união, essa confiança, essa quase que intimidade com todas as presidentes dos estados, e contando com a tecnologia de hoje, isso é possível. Sim. Nós estamos virtualmente em todos os lugares, como se estivesse juntos, numa sala de escritório ou numa sala de recepção. Então, é muito importante a gente aproveitar esse momento. Sim. Que nos favorece. Iris, e aí a confiança e a integridade é muito importante para que a AGEB nacional tenha essa autonomia para dar essa libertação a todos os estados. Iris, deixa eu te cortar um pouquinho, só porque eu quero que você fale da experiência, porque a AGEB Minas Gerais foi a primeira a conquistar o CNPJ, ela abriu o caminho, né, para as outras coordenadorias. Fale para a gente um pouquinho, então, sobre os projetos literários que vocês estão conseguindo, né, ir à frente, por ter conseguido, a importância de ter conseguido esse CNPJ para a AGEB de Minas Gerais. Sim. Olha, a AGEB de Minas Gerais já entrou com um pedido no Ministério da Cultura. Desde o ano passado, eu estou interagindo. Ano passado, enquanto presidente nacional, eu fiz uma visita ao Ministério da Cultura e conversei com os coordenadores de um grande projeto, que é o projeto Cultura Viva, que trabalha com os pontos de cultura das comunidades, de municípios e de todos os estados do Brasil, né? Então, inclusive, o meu sonho é tornar a AGEB matriz um pontão de cultura, chama pontão. Tem um pontão e seus pontos de cultura, certo, que é o que a AGEB pode conseguir.
né? Então, primeiramente, a GEB-MG já está com seu ponto de cultura praticamente já, por enquanto, não saiu, né? Mas desde o início do ano foi feito um relatório, um dossiê de todo o trabalho que a GEB, como uma requerente de ponto de cultura, porque cultura é abrangente, né? Sim. Cultura é música, cultura não é só literatura, mas nós encaixamos perfeitamente dentro disso, fora que temos a oportunidade de fazer um trabalho mais comunitário também, nas escolas, em praças, em parques, em sarais, né, de poesia, e com isso desenvolver a leitura e a cultura literária e a escrita para pessoas que não têm essa acessibilidade. Então, é muito importante nós termos ponto de acessibilidade de conhecimento. E para isso, como ponto de cultura, não só teremos aberturas de locais, como verbas para fazer, por exemplo, coletâneas infantis, coletâneas e sarais, e ter espaço, que eu estou já pleiteando aqui em Belo Horizonte, um espaço dentro de uma comunidade que compõe uns 5 importantes bairros da Zona Oeste de Belo Horizonte. Não é uma área de carência, não, mas são bairros de classe média. Sim. São 5 bairros. É uma população assim, olha, deve estar em torno de mais de 200 mil esses 5 bairros. Nossa, ô Iris. E nós estamos já com espaço lá dentro dessa comunidade. Ô, então, Iris, isso tudo é exemplo. Muito bom. Iris, o programa passa muito rápido. Eu queria conversar muito mais contigo. A gente não chegou a falar sobre o 4º encontro, né? O 4º encontro, mas a gente vai se ver em breve em São Paulo, no 4º encontro nacional, 3º internacional. Foi você que realizou o 3º no ano passado, em 2023. Essa nova edição agora em São Paulo. Vamos ser ciceroneadas pela GEB de São Paulo. E vamos estar juntas aí na Bienal. Te agradeço, te parabenizo pelo trabalho que você tem feito à frente da GEB Minas Gerais e também à frente da GEB Nacional. Muito sucesso para todas nós. Olha, eu quero agradecer a você. Você está dando continuidade ao trabalho brilhantemente e criando novas perspectivas. Nós realmente fizemos uma união administrativa e de gestão que só teve favorecimento para a GEB. Eu acho que a GEB que ganhou com essa união. Eu quero te agradecer essa parceria e conte comigo sempre, né? Porque estamos juntas em prol do crescimento da GEB. Muito obrigada. Porque a gente não existe uma coisa sem a outra. É verdade. Muito obrigada também. Um abraço, olha, eu agradeço um beijo. Obrigada, querida. E eu conversei hoje com a presidente e coordenadora da GEB Minas Gerais e ex-presidente da GEB Nacional, Irislene Morato. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kids, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você pode assistir o programa também no canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbon. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!